Olá, está começando o podcast Canto dos Exilados em mais um programa da primeira temporada. Sou o jornalista Leonardo Dourado. Aqui narramos a história daqueles que fugiram da Segunda Guerra Mundial e encontraram abrigo no Brasil, deixando um legado para as artes e a cultura. Eu sou Cristina Michaelis. Cristina Michaelis também é jornalista, tradutora e diretora do Museu Casa Stefan Zweig de Petrópolis, uma instituição cultural que apoia essa iniciativa. Inspirado numa ideia de Alberto Dines, biógrafo do escritor austríaco Stefan Zweig, que viveu seus últimos dias no Brasil, o Canto dos Exilados pesquisa e preserva a memória daqueles refugiados. E também exalta a contribuição que eles deixaram para nosso país. Além dos acervos das famílias, por trás desse trabalho tem muita pesquisa. Contamos com a ajuda dos historiadores Fábio Kaufmann, no Brasil, e Marlene Eckel, na Alemanha. No episódio de hoje, apresentaremos o perfil da atriz e produtora teatral italiana Nidia Alice e teremos a participação de Silvia Leão, filha de Nidia, com o ator Sérgio Cardoso. O podcast Canto dos Exilados é patrocinado pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura e JGP Gestão de Recursos por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, Lei do ISS. Nós entrevistamos Nidia Alice em 2015 em São Paulo, poucos meses antes dela morrer. Nossa história de hoje começa com uma declaração de amor muito recorrente pelo país de acolhida. Ouça o que diz Nidia Alice sobre o início de sua vida profissional em São Paulo, bem jovem. Aprendi português em 3 meses, aprendi a escrever e minha vida começou. De maneira diferente, mas foi um começo. Nunca mais pensei na possibilidade de não ser mais brasileira. Eu sou italiana de coração, porque nasci na Itália, porque a Itália é linda, porque eu amo os Alpes Dolomíticos, o Mar Adriático, os monumentos antigos. Mas não viveria mais na Itália. Tanto que eu não voltei lá para ficar. Voltei algumas vezes para visitar parentes e pronto. Em maio de 1939, a Alemanha de Hitler formalizou um pacto com a Itália do ditador Benito Mussolini. Mais tarde, o Japão também faria parte dessa aliança do eixo. Nidia tinha 12 para 13 anos quando a família deixou a Europa e conta por que tiveram a fuga facilitada. Eu saí da Itália em 1939. Eu tinha nascido em Trieste, ao norte da Itália. Minha família resolveu ir embora por causa das leis raciais que foram instituídas pelo fascismo. Logo que ia começar a perseguição, o chefe da polícia chegou para meu pai e disse: as coisas vão piorar para vocês, trate de ir embora. Por que um chefe de polícia ia chegar para um médico e falar isso? Porque meu pai dedicou a vida inteira o seu trabalho às pessoas mais simples, mais pobres. Metade do trabalho dele era de graça, sempre. Não negava nunca uma ajuda a uma pessoa que precisasse. E a recompensa foi que todos ajudaram meu pai a ir embora, não criando nenhuma dificuldade para ele, tentando facilitar tudo o que fosse possível.
Bem, comparando a situação da saída da família Schwarzkopf-Pinkerle, sobrenomes dos pais de Nydia, com a de outros exilados que vieram para o Brasil, até que foi relativamente tranquila. Se é que se pode falar em tranquilidade quando existe uma guerra mundial iniciando e perseguições a pessoas. Em compensação, estabelecer-se em São Paulo foi difícil e sempre trouxe lembranças complicadas. Quando chegamos em São Paulo, minha mãe foi até o colégio Dante Alighieri, falou com o diretor, disse: olha, eu tenho 2 filhos, eu gostaria que estudassem, mas nós somos judeus. E o diretor disse: não tem importância, nós temos ordens diretas de Mussolini de que no exterior não existem leis antissemitas. Então eu entrei no Dante. Encontrei um ambiente muito mais fascista do que na Itália. Não foi fácil no começo. Não se pode esquecer que no Brasil vigorava o Estado Novo de Getúlio Vargas, e o fascismo era razoavelmente popular e bem organizado através da ação integralista brasileira de Plínio Salgado. Eles diziam ter mais de 1 milhão de filiados no país todo. Como meu pai tinha ficado doente, eu precisava trabalhar. Trabalhei 1 ano e meio no consulado italiano e depois soube que o professor Pietro Maria Bardi estava dando um curso de História da Arte num museu em construção na Rua 7 de Abril. Fui para lá, fui uma das alunas dele, e no final do curso ele escolheu 3 pessoas para ficarem com ele. Então me tornei assistente dele. Daqui para frente, quase que por acaso, Nydia foi sendo envolvida pelo mundo do teatro. Eu trabalhei no Museu de Arte durante 2 anos e um dia um jovem ator de teatro amador veio me procurar e disse: Nydia, você não gostaria de fazer teatro? Digo: teatro? Por que não? Ele disse: vem depois de terminar aqui às 6 horas, passa na Rua Marconi. Eu estava no museu na 7 de Abril, quer dizer, quase na esquina da Rua Marconi. Fui lá, conheci Alfredo Mesquita, diretor do grupo de teatro experimental, que tinha acabado de trazer uma obra dos Estados Unidos, de Tennessee Williams, um autor quase desconhecido ainda no Brasil, e perguntou se eu queria fazer um teste. Aceitei, portanto, trabalhar com Alfredo Mesquita e estreiei A Margem da Vida, a peça de Tennessee Williams, que foi feita para usar pela primeira vez o nome TBC, Teatro Brasileiro de Comédia. Que toda a renda foi para a construção do Teatro Brasileiro de Comédia, que estreou em 1948 e foi a grande mudança em São Paulo, porque o teatro mudou completamente depois da vinda do TBC. O jovem e, na época, iniciante ator Amir Haddad reforça a importância do TBC e analisa o ambiente cultural e político daquela época. O teatro brasileiro começou a ser uma atividade cultural importante, capaz de atrair um jovem inquieto, estudante em São Paulo, querendo fazer coisas. Numa hora que o Brasil está se desenvolvendo muito, a década de 50, o governo do Juscelino Kubitschek, e o teatro brasileiro de comédia e os afiliados que saíram do teatro brasileiro de comédia, botando uma realidade cultural muito importante na cidade de São Paulo. Então, nós jovens ficamos atraídos por essa forma de expressão, ainda mais que não havia televisão naquela época. Eu continuava como atriz amadora.
Mas o diretor italiano que tinha vindo para profissionalizar o TBC tinha montado com Cacilda Becker, Abílio Pereira de Almeida, o espetáculo Nick Bar, de William Saroyan. E Cacilda fazia o papel principal. O diretor que a Nídia se referiu foi o Adolfo Celli, mais tarde casado com Tônia Carreiro. E, novamente, a sorte esteve ao lado de Nídia Alice. Porém, quando a peça estreou, ela estava grávida, já em 5º mês. E eu, brincando, disse para ela, você quer que eu decore o papel? se a peça durar muito, você não puder mais representar. E ela, brincando, também disse, claro, vem lá em casa, a gente passa o texto juntas. Eu ia na casa dela, a gente batia papo a tarde inteira, não ensaiava coisa nenhuma. Claro que Cacilda Becker teve que ser substituída por conta da gravidez e Nídia Alice deu conta do recado, para espanto do Adolfo Celli. Ela não apenas sabia o texto, como todas as marcações de cena. E ainda bem, porque já havia 2 sessões com ingressos esgotados. Nídia também relembra outro momento marcante na montagem de Entre Quatro Paredes de Jean-Paul Sartre. Houve muita dificuldade para liberar a peça. A igreja disse que não, era proibido para as pessoas assistirem a peça de um comunista ateu. E a censura disse que a peça era demais, era muito forte, era imoral, e que Jean-Paul Sartre era uma pessoa existencialista. Ninguém sabia o que era existencialista, mas era um crime ser existencialista. Então nós fizemos o ensaio geral, fomos embora. De repente, telefonemas para cá, para lá, voltem, vai ter um ensaio para a censura, à meia-noite. Então voltamos. Ensaiamos, foram 4 censores. Um não era suficiente, foram 4. Foram os representantes da Sociedade Brasileira de Comédia, que era a dona do teatro, e nós representamos. Quando acabou, silêncio. Silêncio total na plateia. E nós lá, no palco, dizendo, o que será que houve? Os 4 censores levantaram, aplaudiram de pé. A peça foi liberada, porém proibida para menores até 18 anos. Foi um sucesso estrondoso. No próximo bloco, Nídia Alice trabalhou ao lado de Sérgio Cardoso e casou com ele em 1950. A filha do casal, Silvia, que participa aqui conosco do podcast, revela detalhes dessa profícua parceria para o teatro brasileiro e conta como era a vida em família de 2 ícones da arte de representar. Em seguida. Além da efervescência cultural daquela época, há uma componente econômica importante para a gente ressaltar. O surgimento do TBC foi obra do italiano Franco Zampari, engenheiro ligado às poderosas indústrias Matarazzo. O TBC contava com recursos e condições muito superiores aos padrões de outros teatros brasileiros da época. Estamos aqui com a filha de Nídia Alice e do ator Sérgio Cardoso, a cientista Silvia Leão. Obrigado, Silvia, pela sua presença, e nesse ponto eu quero imediatamente te perguntar. Os 10 anos, período que durou o casamento de seus pais, foram muito ricos para o teatro brasileiro. Como você resumiria os principais pontos do protagonismo que ambos tiveram nesse grande momento da dramaturgia nacional? Eu acho que uma das principais características, tanto da minha mãe como do meu pai,
foi a característica deles terem sido pioneiros e protagonistas em quase tudo que eles fizeram. Então, por exemplo, eles foram parte do primeiro elenco profissional do Teatro Brasileiro de Comédia. Participaram de quase todas as montagens do TBC naqueles 3 primeiros anos de existência. Então, isso já foi um pioneirismo. Depois de 3 anos em que eles estavam no TBC, eles já tinham se casado e eles sonhavam muito, eles tinham muitas ambições, eles tinham desejos, eles tinham ideias a respeito do que eles queriam fazer em teatro. E o TBC começou a ficar pequeno para os sonhos deles. Foi quando eles receberam um convite do Serviço Nacional de Teatro para que eles protagonizassem uma companhia estatal que seria criada, que seria a Companhia Dramática Nacional. E eles viram que os objetivos daquela companhia a ser criada iam muito ao encontro do que eles pensavam, dos sonhos deles. Então eles fizeram as malas, eu era recém-nascida, eles me pegaram, contrataram uma babá, e nós fomos morar no Rio de Janeiro. Foi um trabalho insano, porque eles montaram 3 espetáculos em alguns meses, ensaiando de manhã, de tarde, de noite, e estrearam no Teatro Municipal, inicialmente A Falecida, de Nelson Rodrigues, dirigida por José Maria Monteiro, depois A Raposa e as Uvas, de Guilherme Figueiredo, dirigido pela Bibi Ferreira, e, por último, Canção Dentro do Pão, de Raimundo Magalhães Júnior, dirigida pelo meu pai. Então, aí, ele já conseguia realizar um dos maiores sonhos que ele tinha, que era de ser diretor de teatro. Exatamente, Silvia. Infelizmente, a Companhia Dramática Nacional foi um projeto que só durou 2 anos. Eles tinham uma preocupação social também, de ingressos a preços populares, formação de público. Foi uma pena, mas como você falou, já foi um ato de coragem. E a empresa Bela Vista? Porque em 54, os teus pais voltaram para São Paulo. E em maio de 56, com Nídia no elenco de Hamlet, inauguraram o Teatro Bela Vista. No final, aquilo se transformou numa odisseia, não foi mesmo, Silvia? É verdade. Quando terminou o contrato da Companhia Dramática Nacional, eles decidiram permanecer em São Paulo, porque eles também já tinham outros sonhos, outros objetivos, e agora o sonho deles era criar uma companhia própria. Eles queriam ter uma companhia deles, e eles acreditavam também que uma companhia de teatro que não tem uma sede própria, ela é falha. Então eles queriam fundar uma companhia e ter uma sede própria. A companhia foi fundada em 1954, foi a Companhia Nídia Alicia Sérgio Cardoso, e com aqueles objetivos que eles traziam da Dramática Nacional, que eram os objetivos de produzir textos brasileiros encenados por atores brasileiros e dirigidos por diretores brasileiros. Então eles produziram Lampião, da Raquel de Queiroz, e produziram Sim, a Moça Chorou, do Hernani Fornari, em 1954, mas as dificuldades eram imensas e eles resolveram se fixar na construção de um teatro próprio, com o qual eles teriam menos problemas, né? Então eles, por acaso, acabaram descobrindo um cinema abandonado no bairro do Bexiga, na rua Conselheiro Ramalho. Foram falar com os proprietários daquele imóvel e viram que os proprietários não estavam interessados em teatro ou cinema ou nada, eles iriam transformar aquele imóvel num supermercado. E meu pai ofereceu, então, a possibilidade de alugar aquele espaço por um período de 10 anos, com uma prorrogação de mais 5 anos, e os proprietários aceitaram. Só que meus pais não tinham dinheiro algum para fazer isso. Eles fizeram o contrato e depois saíram atrás desse dinheiro. Ou seja, um negócio corajoso e sofisticado, né? Do ponto de vista econômico, com risco, realmente. Eles assumiram isso. Arriscado.
Mas eles conseguiram, porque São Paulo era uma cidade que tinha muita gente interessada em cultura, interessada em teatro e que comprou essa ideia deles. E eles inauguraram, em 2 anos eles conseguiram reformar aquele imóvel e inauguraram um teatro, que foi o Teatro Bela Vista, com Hamlet de Shakespeare, uma terceira montagem do meu pai de Hamlet de Shakespeare, agora tendo ele como diretor do espetáculo. Minha mãe participou como a rainha, no papel da rainha, e eles contrataram alunos recém-saídos da Escola de Arte Dramática. Nenhum deles tinha mais do que 30 anos, e eles enfrentaram esse desafio de fazer uma tragédia tão importante quanto Hamlet de Shakespeare num teatro novo, numa companhia nova. E esse projeto durou 15 anos, né? Porque o Bela Vista se manteve durante 15 anos e depois aí teve aquele impasse que os proprietários queriam. Como é que terminou essa questão? Bom, o Bela Vista durou 5 anos com meu pai e minha mãe juntos, na companhia Nídia Alice Sérgio Cardoso. Daí eles se separaram e ela ficou com a parte dele na empresa Bela Vista e a parte dele no teatro. Então ela ficou sozinha, criou a companhia Nídia Alice e enfrentou mais um desafio com muita coragem, muito pioneirismo, que foi o de ser uma mulher na década de 60, responsável pela administração de um teatro e de uma companhia teatral. Nisso ela foi também muito pioneira e muito protagonista. Ela produziu um total de 80 espetáculos, entre produções próprias e coproduções, e para manter aquele teatro em constante funcionamento. E nesse período houve uma briga com os outros 2 sócios da empresa Bela Vista, que não queriam que ela ficasse, que queriam que ela concorresse ao teatro como qualquer outra companhia, e ela era uma pessoa muito corajosa e muito profissional, e ela não iria abandonar aquele teatro que ela criou com tanto sacrifício com o meu pai, e então ela enfrentou essa briga, inclusive na justiça, e ela acabou ganhando, e conseguiu ficar no teatro. A classe teatral apoiou ela nessa ocasião, fizeram até uma passeata no centro da cidade, para que ela conseguisse ficar com o teatro dela. Ela ficou com o teatro durante 10 anos, depois da separação do meu pai. E depois desses 10 anos, o contrato com os proprietários, aqueles antigos proprietários do imóvel, o contrato terminou e os proprietários não se interessaram em manter o contrato, e ela teve que deixar o teatro. Daí realmente foi o fim, isso foi em 1970, e ela deixou o teatro. Mas pelas características que vocês já estão conhecendo a respeito dela, ela também não iria deixar aquele teatro ser transformado num supermercado ou qualquer coisa, né? Então ela ainda conseguiu que o governo do estado de São Paulo desapropriasse aquele imóvel e construísse um teatro estatal, que é o Teatro Sérgio Cardoso, que existe até hoje. Então, o teatro que ela criou lá em 1956 existe até hoje, graças ao trabalho dela. Porque ela aliou idealismo, os dois, né? Idealismo com empreendedorismo e mão na massa. São 3 fatores. E que mais você destacaria nesse protagonismo de Nídia Alice e Sérgio Cardoso para o teatro brasileiro? Porque não parou por aí, né? Olha, não parou por aí. Eles, além de serem protagonistas e pioneiros, né, em várias etapas do teatro paulista e do teatro brasileiro, eles foram também pioneiros em televisão. É uma parte pouco conhecida da vida deles, dos dois, porque nessa época não existia videotape, então tudo que eles fizeram em televisão, no início da televisão, foi perdido, não existe cópia, não existe como recuperar isso, mas desde o início da televisão, a televisão começou no Brasil em 1950, e em 1953 eles já estavam produzindo e atuando em programas de televisão na TV Record,
em teleteatros na TV Tupi, na TV Excelsior, na TV Paulista, e eles fizeram televisão o tempo todo, desde a década de 50 até a morte dos dois, né? Os dois trabalharam em televisão a vida toda. E meu pai acabou se transformando num galã de televisão com mais de 40 anos, né? Reconhecido nacionalmente, inicialmente na TV Tupi, depois na TV Globo, e ela participou da criação da TV Cultura, onde ela foi assessora cultural e depois diretora do departamento cultural. E ela criou muitos programas da TV Cultura que fizeram sucesso, teleteatros e programas infantis, e durante a estada dela na TV Cultura. Silvia, as novas gerações não conhecem, mas o Sérgio Cardoso foi um dos maiores atores do teatro e do início da televisão no Brasil, como você está contando aí. E é verdade, eu mesmo me lembro, no início da televisão, eu assistia televisinha, nós não tínhamos TV em casa, mas ele foi muito importante para a vida e a carreira da Nídia. A gente localizou uma gravação aqui no Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro, de 1971, com vários artistas declamando poemas de Castro Alves no centenário da morte do poeta. Sérgio Cardoso era um deles. Era 2 de julho, a pugna imensa travara-se nos cerros da Bahia. Na sessão em que tomou parte no Ateneu Paulistano, conquistou definitivamente os títulos de poeta dos escravos e de poeta republicano. Assim, depoimentos não faltam. Era o Iapuru das arcadas. A passarada de todo silenciava para ouvi-lo, não só nas arcadas, como também nas serenatas e nas casas onde era recebido. Foi o que ocorreu quando recitou o Navio Negreiro. Os adjetivos se inclinavam ao seu comando e a sua musa libertária transformava seus versos em legiões. Nídia relembra com muito carinho os anos iniciais do seu romance com Sérgio Cardoso. Eu tinha conhecido o Sérgio quando ele veio com o Teatro do Estudante representar o Hamlet no Municipal, e todos eles vieram assistir o ensaio da Margem da Vida, onde eu fazia uma menina que manquitolava, isso era o termo usado na época, era manca, enfim. E todos eles foram simpaticíssimos, gostaram muito, a gente ficou amigo, todo mundo, e pronto. Aí o Sérgio fundou o Teatro dos 12, no Rio, e que ia remontar, com outra direção, o Hamlet, e precisava da rainha. E Sérgio Brito lembrou de mim, disse, por que você não convida a Nídia? E o Sérgio respondeu, para fazer a rainha? Mas ela é manca. Fantasia e realidade eram um pouco confusas na cabeça. Mas eu acabei fazendo a rainha. Quando o casamento com Sérgio acabou, tudo ficou mais difícil, mas, de novo, a sorte estava ao lado de Nídia. Ela precisava de bons diretores e lá estava o Amir Haddad. E na época eu estava começando a minha carreira, eu tinha dirigido no Teatro Oficina, mas já estava afastado, o Zé Celso estava dirigindo e eu tinha saído, e ela precisava de alguém para botar o espetáculo imediatamente, senão ela perderia o teatro dela, ia virar um supermercado. Dirigi para a Nídia Alicia, Se Meu Apartamento Falasse. Um espetáculo interessante, que tinha como atração principal um jovem galã começando os seus passos, que era o Tarcísio Meira. Então eu queria voltar um pouquinho nessa questão do final do Teatro Bela Vista, porque quando terminou aquele litígio, a Nídia perdeu a causa em 1971, mas o governo do estado de São Paulo desapropriou o prédio e reinaugurou o teatro com o nome de Teatro Sérgio Cardoso. E aí eles escolheram para essa estreia Sérgio Cardoso em prosa e verso, uma peça chamada Sérgio Cardoso em prosa e verso. No palco, a atriz Nídia Alicia, sob direção de Gianni Ratto. As emoções todas que eu senti nesse palco, no meu palco do Bela Vista, eu senti novamente
no palco do Sérgio Cardoso na noite da inauguração. Estava lá, eu, ao lado de Rubens de Falco, De Biasi, Magnani, nós quatro apresentando aos convidados da noite de inauguração o texto com o qual o Sérgio ia voltar para o teatro depois de quase 10 anos dedicados só à televisão. Sérgio morreu antes disso. Sérgio, com seus monólogos incríveis, com aquela voz que nunca ouvi em outro ator, as inflexões que ele tinha. E nós homenageamos Sérgio, dirigidos por Gianni Ratto, o texto dividido em 4 vozes por Carlos Queiroz Telles. E quando eu pisei neste palco, neste novo, eu me senti em casa. E agora um lado pouco conhecido da Nídia Alicia, o seu trabalho com teatro infantil. Ela mesma é quem conta. Chegou um momento que eu dei um basta à minha atuação como atriz. O teatro tinha mudado demais, porque havia uma certa confusão daquilo que se podia e não se podia dizer e fazer para crianças. Então, passei a me dedicar só ao teatro infantil e infanto-juvenil. Nós chegamos a dar espetáculos em outro lugar, porque a essa altura eu já tinha devolvido o Teatro Bela Vista aos proprietários e tinha alugado salões de escolas. E fiquei num teatro que eu transformei em teatro, era um auditório, numa escola na Vila Mariana, e fiquei lá uns 15 anos. A lotação era de 800 lugares. O teatro lotava. Nós distribuíamos aquilo que se chamava filipeta na ocasião, nas escolas mais longe. E nós alugávamos os ônibus que iam buscar e trazer as crianças. Chegávamos a dar espetáculo todos os dias da semana. Na Semana das Crianças, então, dávamos 2 ou 3 espetáculos. Foi um sucesso enorme. Todas as peças eram musicadas com dança, com canto, canções criadas especialmente para a peça, coreografias criadas especialmente para a peça, ensaiadíssimas. E aí obrigamos as outras companhias que já não tinham alcançado um nível alto a subir, a melhorar. Isso foi uma contribuição que a companhia deu para São Paulo. Silvia, agora eu queria perguntar para você uma questão assim de pessoal e familiar. Tem sempre um fantasma que ronda a infância de filhos de pais famosos, que é uma certa dicotomia entre ser um pai e uma mãe presentes e a dedicação exigida no trabalho. Como é que foi essa situação para você? Realmente é muito diferente, como criança, você ser filha de pais que saem para trabalhar à noite em teatro, enquanto todos os outros pais das suas amigas trabalham de dia e no fim de semana ficam com a família, né? Os meus pais no fim de semana trabalhavam e não ficavam comigo. Eu tinha sempre alguém para cuidar de mim. Mas isso não significa que eles não foram presentes na minha vida. Houve uma preocupação deles imensa em me preservar de tudo, todo o sacrifício que eles fizeram. Eu sempre fui preservada, eu sempre fui amada por eles
e eles me deram uma educação muito voltada para a cultura. Mesmo que eu não tenha seguido essa carreira, eu acabei seguindo a carreira de medicina, mas eles me deram uma educação muito voltada para a cultura, de toda essa cultura que emanava deles. Então, realmente, hoje eu estou muito mais unida a eles do que eu jamais estive em toda a minha vida. Esse teu depoimento é muito importante em nome da preservação da memória, e a própria Nídia, né, que faleceu em São Paulo em 12 de dezembro de 2015, alguns meses antes, quando ela deu a entrevista à nossa equipe, ela falou sobre o que seria o seu legado. Eu acho que eu deixo um exemplo para os jovens na escola. Explicar para eles que representar, fazer teatro, não é entrar em cena e se olhar no espelho. Você tem que se dar ao teatro. Você tem que sentir que você faz parte de uma equipe, que você não trabalha sozinha, você não existe sozinha. Ou você é sincera ao entrar no palco, ou você representar com o coração, ou o palco te rejeita. Você não engana. Eu acho que se você deixa uma lembrança positiva e um exemplo positivo, isso vai florescer um dia em alguém. Se uma pessoa em cada turma aceitar isso que eu estou querendo lhe dar, eu me sinto muito feliz. E assim chegamos ao fim do nosso programa. Esperamos que tenham gostado. Lembramos que é possível ouvir a série completa de 8 episódios do podcast Canto dos Exilados na sua plataforma preferida ou na Casa Stefan Zweig Digital. Bom, a gente mais uma vez vai agradecer aqui a participação da filha da Nídia Alice com o Sérgio Cardoso, a Silvia Leão, que está aqui conosco no estúdio, e dizer que o nosso programa de hoje, então, ele contou com informações da nossa própria apuração, da equipe, também do Dicionário dos Refugiados do Nazifascismo no Brasil e do acervo da Fundação Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro. A produção foi da Thaís Silva. A montagem do Fabiano Araruna. A trilha sonora é do Fabiano Araruna e do Pedro Leal Davi. O roteiro é meu, Leonardo Dourado, e da Cristina Michaelis, e ambos fizemos também a apresentação do episódio. Até a próxima!